Bem, chegou a hora de falar um pouquinho sobre a glândula tireoide. Essa glândula tireoide, ela produz dois hormônios bastante importantes, que é a triiodotironina, que a gente chama de T3, e a tiroxina, que a gente chama de T4. Esses dois hormônios eles atuam sobre a taxa metabólica basal. Esse metabolismo basal, que a gente chama, é aquele funcionamento do corpo quando a gente não está em atividade, a gente está em repouso. Por exemplo, quando a gente está dormindo. Então, esses hormônios eles atuam nessa taxa metabólica, regulando esse nível metabólico. Além dos hormônios T3 e T4, a glândula também produz um hormônio chamado de calcitonina. O nome, que vem do cálcio, está relacionado de fato ao metabolismo do cálcio. E aí esse hormônio ele consegue reduzir o nível de cálcio no sangue. Isso significa que algumas vezes ele vai promover uma maior entrada de cálcio nos ossos e nos dentes. Os problemas com a glândula tireoide podem gerar duas situações, que é o hipertireoidismo, que é quando a gente tem um excesso dos hormônios da tireoide, e temos também o hipotireoidismo, que é quando a gente tem uma redução, uma quantidade pequena dos hormônios da tireoide. E aí, aqui eu coloquei uma imagem só para vocês observarem onde é que fica a tireoide. Ela é justamente a glândula que fica no pescoço. E a gente tem uma situação que é chamada de bócio, que é quando a gente tem o hipotireoidismo. E aí o bócio pode ter como sintoma o aparecimento desse caroço aqui. Né? A gente pode dizer que o hipertireoidismo ele ocorre quando há uma produção excessiva do hormônio T4. Essa produção excessiva do hormônio T4 pode ser provocada por uma infecção ou pode ser provocada também por algum tumor que tenha na região da tireoide. O excesso de iodo também pode fazer com que o indivíduo desenvolva esse hipertireoidismo. Entre os sintomas do hipertireoidismo, a gente pode citar um emagrecimento excessivo, o indivíduo ele fica mais agitado do que o normal, é comum ocorrer também taquicardia, ou seja, o coração acelera em determinados momentos, e a característica talvez a mais evidente do hipertireoidismo seja os olhos esbugalhados. Já no hipotireoidismo, a gente tem algumas situações diferentes do hipertireoidismo. Essa causa de hipotireoidismo, a principal é a falta de iodo na alimentação. Então, o iodo está associado, né, a falta de iodo está associado ao hipertireoidismo. Nesse hipertireoidismo, a gente tem o bócio, que é justamente essa situação, né, onde aparece um caroço na tireoide. Pode acontecer entre os sintomas no indivíduo sonolência, obesidade, tá? Então desordens de pele, problemas de pele são comuns também. E o coração, ao invés de acelerar, ele pode reduzir o ritmo. Essa situação de hipertireoidismo ela é particularmente problemática em crianças, porque as crianças recém-nascidas, se elas desenvolvem o hipertireoidismo, elas podem desenvolver retardos mentais. A cognição dela pode não se desenvolver normalmente. Além da tireoide, a gente tem glândulas também chamadas de paratireoides. Essas glândulas são bem pequenas. Elas são estruturas ovoides e aqui eu destaquei elas para vocês. Então, esses quatro pontinhos que vocês estão vendo aqui na imagem, que ficam na superfície da tireoide, são as chamadas paratireoides. Elas produzem um hormônio que é chamado de PTH, ou seja, essa sigla significa paratormônio. Esse paratormônio ele vai atuar na regulação do nível de cálcio no sangue e produz situações antagônicas à calcitonina. Então a gente vê aqui a tireoide liberando esse hormônio calcitonina e antagônico a ele a gente tem o paratormônio. Então, quando a gente falou de calcitonina, a gente viu que a calcitonina tira o cálcio do sangue e aí esse cálcio vai ter como destino os ossos e a absorção do cálcio vai ser diminuída. Já o paratormônio ele faz a situação contrária. Quando o seu organismo precisa de cálcio, ele retira o cálcio dos ossos, que são as reservas de cálcio, e liberam esse cálcio no sangue para que o seu metabolismo utilize. A calcitonina, o metabolismo do cálcio, de modo geral,
depende da quantidade de vitamina D. Então, em todas as situações onde os hormônios agem, esses hormônios que têm a ver com o metabolismo do cálcio, a gente necessita estar com a vitamina D em níveis normais, em níveis adequados. A gente também tem o pâncreas, que é considerado uma glândula mista. O pâncreas ele libera o suco pancreático, isso aqui faz parte da digestão, não está relacionado com hormônio, mas ele também libera hormônios que estão associados ao metabolismo da glicose. E aí a gente tem dois hormônios bastante importantes. O primeiro é a insulina. A insulina, que é o hormônio responsável por diminuir a taxa de glicose no sangue. E aí, associado à insulina, a gente tem uma condição bem conhecida que é o diabetes. Então, a gente tem o diabetes e o diabetes ela é justamente o problema para controlar essa quantidade de glicose no sangue. A gente chama esse diabetes, que é causado por problemas da insulina, de diabetes mellitus. Esse diabetes ele pode acontecer por falta do hormônio, da insulina, no indivíduo, uma quantidade reduzida da insulina, e a gente tem a diabetes tipo 1, ou esse diabetes ele pode acontecer por insensibilidade das células à insulina. Então, a insulina é produzida normalmente, e só que as células não reconhecem essa insulina. O diabetes tipo 2 ele é o mais comum entre as pessoas. O pâncreas também produz o glucagon. Esse glucagon é o hormônio responsável por elevar a taxa de glicose no sangue. Então, enquanto a gente tem a insulina funcionando para diminuir a taxa de glicose no sangue, a gente tem o glucagon funcionando para aumentar a taxa de glicose no sangue. Quando é que isso é necessário? Quando você está em uma situação onde não se alimenta há muito tempo, por exemplo, sua glicose pode ficar baixa. E aí o glucagon ele vai fazer com que o corpo reaja de modo a tirar a glicose das reservas energéticas e liberar essa glicose no sangue para que suas funções corporais fiquem normais. A gente tem aqui a localização do pâncreas e nessa imagem aqui eu coloquei um aparelho que mede a quantidade de glicose. Lembrem que os diabéticos, a pessoa que tem diabetes, ela tem que fazer um monitoramento constante dessa taxa de glicose no sangue. Suprarrenais ou adrenais. Essas glândulas elas liberam os hormônios glicocorticoides, como por exemplo a corticosterona e cortisona. Esses hormônios eles têm ações anti-inflamatórias e também ajudam na quebra de lipídios e de proteínas. Lembrem que em situações onde os carboidratos eles são consumidos completamente pelo nosso corpo, o corpo utiliza o lipídio como fonte de energia. Então, a quebra desses lipídios vai ser importante nesse aspecto. Assim como se os lipídios faltarem, a gente também quebra proteínas para poder fornecer energia. Claro que essa situação de quebra da proteína é muito menos comum. Um outro importante hormônio liberado pelas adrenais é a aldosterona. Essa aldosterona ela está associada aos rins. Isso porque a aldosterona ela faz com que os rins eles retenham sódio, né? Eles absorvam sódio e isso faz com que a pressão sanguínea aumente. Então, situações onde o organismo ele tem a pressão sanguínea prejudicada, a aldosterona ela vai atuar fazendo com que essa pressão sanguínea normalize. A gente tem aqui também hormônios que são produzidos nas suprarrenais e são bastante importantes, são a adrenalina, a noradrenalina, os hormônios sexuais. Lembrem que os hormônios sexuais eles não são restritos às gônadas. A gente sabe que o testículo produz testosterona e que os ovários produzem os hormônios femininos, mas lembrem também que as mulheres também produzem hormônios masculinos, também produzem testosterona, só que em menor quantidade. Então, quem é responsável por essa produção são as suprarrenais. Então, a gente também tem suprarrenais produzindo os hormônios sexuais. Aqui tem uma imagem que mostra as suprarrenais, a gente já viu ela em slides anteriores, mas eu destaquei aqui para vocês que elas ficam localizadas acima dos rins. E aqui a gente tem uma imagem
que mostra o mecanismo anti-inflamatório, né, que está relacionado aos hormônios liberados pelas suprarrenais, a corticosterona e a cortisona. Temos também, produzindo hormônios, as gônadas, né, as gônadas que são o testículo no homem e os ovários na mulher. As gônadas elas vão produzir os hormônios sexuais, que a gente chama de hormônios sexuais. E aí, óbvio que esses hormônios eles estão associados à atividade sexual do indivíduo e à maturação dos órgãos sexuais. Os ovários são responsáveis pela produção do estrógeno e da progesterona. Os testículos são responsáveis pela produção da testosterona. Mas lembre também que os ovários produzem os óvulos, e aí não tem nada a ver com a produção de hormônio, e os testículos eles produzem os espermatozoides, que também não tem a ver com a produção de testosterona. É bem o contrário, na verdade a testosterona ela influencia na maturação e no desenvolvimento dos espermatozoides. Aqui a gente tem os ovários, a localização dos ovários, e aqui a gente tem, coloquei a imagem de uma barba, justamente para ilustrar uma das ações que a testosterona tem no corpo masculino. Né? Então, o surgimento de pelos no rosto é uma característica andrógena, uma característica do homem, e ela depende dos níveis, né, da quantidade de testosterona. Tanto é que se a mulher ela começa a tomar anabolizante, ela vai observar um crescimento anormal dos pelos pelo corpo. Tudo isso por conta do efeito da testosterona, que normalmente tem no anabolizante. Bom, as gônadas sofrem influências dos hormônios gonadotróficos, e aí a gente já falou nos hormônios gonadotróficos, que são aqueles hormônios liberados pela hipófise e que alteram, né, de certa forma, o funcionamento das glândulas. O hormônio luteinizante é um deles e o hormônio folículo estimulante também. Esses dois hormônios aqui eles atuam nas gônadas e aí eles vão estimular a produção de outros hormônios. Contribui para o desenvolvimento das características sexuais secundárias, e aí essas características sexuais secundárias são, por exemplo, os seios nas mulheres, o crescimento dos seios, né, o alargamento do quadril, tá, e o ciclo menstrual. Se você observar, por exemplo, o ciclo menstrual, a gente tem aqui os hormônios atuando em diferentes níveis, né, dependendo da fase do ciclo reprodutivo da mulher. Então, por exemplo, na fase folicular, a gente tem aqui os hormônios, de certa forma, se comportando todos de maneira bem em níveis baixos. A partir da fase ovulatória, a gente tem uma alteração aqui, um crescimento do nível dos hormônios. Tá? A quantidade de estrogênio sobe, a quantidade de hormônio luteinizante sobe e o FSH também. Na fase lútea, a gente tem aqui, por exemplo, o crescimento, né, um pico aqui de progesterona. Então, esses hormônios eles vão atuar de maneira bem mais intensa no organismo da mulher. Bom, existe, né, em relação ao sistema endócrino um mecanismo de feedback. Esse feedback ele serve para manter a homeostase do organismo, para manter o equilíbrio do organismo durante o seu metabolismo. Os hormônios podem fazer parte de mecanismos de feedback e esse feedback pode ser positivo ou pode ser um feedback negativo. Então aqui eu coloquei duas situações que ilustram isso. Então a gente tem aqui estímulos do meio fazem com que o hipotálamo, através da adenohipófise, libere o hormônio TSH. A liberação do hormônio TSH faz com que a tireoide libere os hormônios T4 e T3. Quando esses hormônios começam a ser liberados, eles fazem com que o hipotálamo reduza a quantidade de TSH liberada, reduzindo consequentemente também a ação da tireoide e os níveis de T3 e T4. Então é assim que esses hormônios eles mesmos regulam sua própria quantidade, a própria quantidade secretada pelo organismo. Então esse tipo de feedback é um feedback negativo, justamente porque o hormônio T4 e o hormônio T3 estão diminuindo, né, dando uma resposta negativa para o hipotálamo, dizendo que não é para o hipotálamo produzir mais, né, TSH.
Assim como a gente também tem o feedback positivo, que está desse lado. No feedback positivo, nós temos a seguinte situação: temos os estímulos do meio, o meio vai estimular o hipotálamo a produzir ocitocina. E durante o parto, por exemplo, a quantidade de ocitocina produzida vai fazer com que o hipotálamo acelere ainda mais a produção de ocitocina. Então aqui a gente tem um feedback positivo, significa que o evento do parto e a própria liberação da ocitocina vão fazer com que o hipotálamo aumente a quantidade de ocitocina no organismo. Então esses são os mecanismos de feedback negativo e feedback positivo. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima.